No capítulo anterior, o demônio boneca, que também se transformou na carne da escuridão, foi derrotada pela Cosmo. Após isso, Quan Chi, Cosmo e Tsugu Yagi foram decapitadas pela máquina. Isso aconteceu no capítulo 70. Hoje irei resumir o capítulo 71, onde será mostrado o que rolou depois de tudo isso. Antes de conferir, deixe seu like brabo se você já é de casa. Lembrando, são vídeos todos os dias, resumo dos capítulos do mangá de Chainsaw Man. Aliás, eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. Bom, o capítulo inicia com a Power dormindo no colo do Denji. Aqui então disse aos dois bom dia. Denji se levantou e disse ao mesmo que a Power ficou a noite toda gritando e por isso ele não conseguiu dormir. Denji disse ao Aki que ainda bem que eles conseguiram colocar um de seus braços no lugar. Assim, ele ainda poderia cozinhar. Aki disse que era a única coisa boa que tinha acontecido. O mesmo disse que eles não conseguiram colocar os braços de volta no demônio anjo. Além disso, os possessos violência e o tubarão morreram e a Kobeni pediu demissão. E até mesmo a Power está com medo constante do demônio da escuridão. Nisso, a Power começou a gritar. Ela abriu a boca e o Denji disse para ela se acalmar. A mesma disse que tinha algo em sua boca e pediu para tirar. Ela abriu a boca para o Denji e o mesmo disse que não tinha nada lá. E ela disse que era mentira. Deitados, Power agarrou o Denji e disse que o demônio da escuridão estava observando ela, sem parar, até que ela voltasse para o inferno. Então o Denji chamou ela para comer. Grudada nele, o mesmo estava dando comida na boca da Power, vegetais. Aqui disse que a máquina era forte, pois iria fazer a viagem mesmo depois de tudo que aconteceu. Temos então um flashback. Denji estava ao lado da máquina comendo. A mesma perguntou se ele tinha visitado o Aki no hospital e ele disse que sim, e que tinha até comida de lá, pois o Aki não queria. A máquina disse a ele que estava impressionada por ele ter comido a comida um dia após ter sua cabeça arrancada. Então ela disse a ele que eles poderiam viajar, somente os dois, e o mesmo disse bora porra. Mas ele se lembrou que a Power estava mal e se ele deixasse ela sozinha, ela iria surtar, já que ela precisava dele. A mesma disse que ele poderia deixar a Power no prédio da segurança pública e ele ficou sem resposta. Voltando do flashback, Aki perguntou por que ele não tinha ido e o mesmo disse que não sabia. Mais tarde é mostrado um pouco da rotina na casa do Aki. Denji estava no banheiro e a Power pediu para ele ver se o demônio da escuridão estava na porta da frente e o mesmo disse que não estava. A mesma disse que estava com medo de ir no banheiro e pediu para ele ficar de guarda na porta. Após isso, ela disse a ele que estava com medo de tomar banho sozinha e pediu para ele tomar banho junto com ela. Então os dois tomaram banho juntos. Durante o banho, ela estava constantemente com medo do demônio da escuridão. Após isso, os dois entraram em uma banheira e ficaram encarando um ao outro. Denji disse que era estranho, pois não era nada pervertido, e se perguntou por que será. Então a Power ficou com medo e o mesmo disse que deveria ter ido na viagem com a máquina. E a Power disse que tinha medo de coisas pervertidas. Após o banho, Denji vestiu a Power e o Aki disse que eles iriam dormir em turno de 3 horas. E se caso a Power desse trabalho, era para chamar ele. Então os dois foram dormir juntos. Deitados, Power disse para o Denji não odiar ela e o mesmo respondeu por que ele faria isso. Ela disse que a culpa era dela por ele não ter ido na viagem com a máquina. Então o Denji disse para ela pedir desculpas por ter atropelado ele com um carro e a mesma disse que não foi ela. No entanto, se for para fazer as pazes, ela deixaria ele beber seu sangue. O mesmo se recusou e ela disse que se ele não bebesse seu sangue, ele iria odiar ela, deixando ele confuso. Então ela mostrou seu ombro a ele e o mesmo mordeu seu pescoço. Em seu pensamento, ele disse ao Pochita que a máquina disse a ele que fazer coisa pervertida seria melhor se ele conhecesse sua parceira. Mas mesmo conhecendo a Power muito bem,
ele não estava excitado. Após isso, Power dormiu. O mesmo estava ainda falando com Pochita e disse que às vezes ele não precisava entender tudo o que tinha para saber. E o mesmo valia para os assassinos que estavam atrás dele, pois se ele soubesse das circunstâncias deles e os conhecesse ele poderia se sentir um lixo pelas mortes deles. Em seu sonho, ele disse que existiam coisas que ele deveria saber e outras não. Sendo assim, ele não precisava saber o que estava atrás daquela porta.